Olá pessoal, tudo bem? Quem tem medo da rotina? Você tem medo de rotina? Você sabia que a rotina pode ser até muito positiva e até vital para todos nós? Qual a diferença entre rotina e monotonia? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje aqui no nosso canal. Eu sou Carlos Medeiros e este é o canal Nexo, Curadoria de Conhecimentos Espirituais. Imaginar que eu vou fazer uma viagem de avião. O que eu espero nessa viagem? Além de ter que preparar bagagem, de me preocupar com as passagens, com hospedagem, eu preciso também estar preocupado se o mecânico do avião, o piloto, o copiloto e os comissários de bordo prepararam toda a aeronave para que eu possa viajar. Eu preciso saber, eu preciso estar seguro de que eles obedeceram toda a rotina de colocar a aeronave em operação, em ordem, de abastecê-la, inclusive, para que a minha viagem seja tranquila. Então é importante saber que todos os procedimentos de segurança foram observados. Mesmo que o pessoal, os comissários de bordo, fiquem fazendo todo aquele movimento, aquela mímica da segurança, mas isso é muito importante, né? Porque é importante a gente saber que o procedimento de segurança está sendo adotado, que eventualmente as máscaras de oxigênio vão cair caso haja despressurização da cabine e outras ações que a gente nem presta mais atenção quando está dentro do avião, né? Rotina é uma sequência de procedimentos que garante a eficiência e a segurança daquilo que a gente faz. Existe um lado bom da rotina. Repetir os processos, a repetição de processos, torna a rotina adequada e possibilita a organização e a estruturação do trabalho. Por exemplo, na indústria, é muito comum a gente ver uma disciplina sendo aplicada na indústria chamada gerenciamento da rotina do dia a dia. Então essas empresas, preocupadas com a qualidade dos seus produtos para os seus clientes, elas adotam esse tipo de procedimento para gerenciar a rotina cada vez mais, para que a rotina do dia a dia seja cada vez mais enriquecedora, mais fornecedora de conhecimento para quem está executando. Não é sinônimo de monotonia. Rotina e monotonia são coisas distintas. Monotonia é o tédio, é o enfado, é aquele cansaço. E acontece quando a gente executa as coisas automaticamente, por automatismo. O automatismo faz com que a gente não preste atenção naquilo que a gente faz. O perigo reside exatamente nisso, quando a rotina deixa de ser algo que me prepara melhor, que me coloca em condições melhores de servir, de trabalhar, que merece a minha atenção e eu começo a executá-la sem prestar muita atenção nas coisas. Vamos voltar para o exemplo do avião. Então, imagine a rotina de um comissário de bordo ou de uma aeromoça. Você já parou para pensar como é que deve ser? Eu penso que esses profissionais são muito preparados para lidar com as situações adversas envolvendo passageiros em voo ou em terra. Eles têm até um horário diferenciado de trabalho, inclusive para entrar no próprio turno de trabalho, que às vezes é nas madrugadas, que eles têm que estar presentes para que o voo seja realizado. Eles precisam lidar com as emoções dos passageiros, com eventuais distúrbios internos que possam acontecer, lidar com as suas próprias emoções quando as situações assim exigirem. Olha, é impressionante, muito interessante pensar nessa rotina dos comissários de bordo, das aeromoças. Eles precisam gostar de gente. Este é um grande exemplo que a gente precisa refletir. Precisamos investir em nós mesmos, no nosso autoaperfeiçoamento, através de vivências, de cursos, de formações que façam a diferença para melhor nas nossas vidas e nos ajudem também a aprender a gostar de gente. Mas para isso, a gostar essencialmente mais de nós, para a gente aprender a gostar do outro também. Amar o próximo como a ti mesmo, é o que diz lá Jesus no cristianismo, Amar o próximo como a ti mesmo, como eu me amo. Então, qual é a qualidade desse sentimento que eu movimento em relação a mim nas minhas rotinas de trabalho? Essas palavras do Cristo são importantes para a nossa reflexão. Quanto de amor você tem colocado em você mesmo? Você tem por você mesmo? E quanto você tem pelas pessoas? Ou será que isso já caiu no automatismo, na distração? Porque o que favorece a distração é o automatismo. O automatismo é altamente distrativo, como diz aí um escritor.
que eu li. Ele permite que sejam provocados equívocos, né? Que faça com que a gente arrisque a nossa integridade, favorece a nossa fadiga, o cansaço, até a indolência e a preguiça. Só que é claro que eu estou falando aqui da distração prejudicial. Mas, se nós formos inteligentes, a gente também pode transformar essa distração em algo prazeroso em nosso favor. É isso mesmo, né? A distração pode ser prazerosa, pode ser utilizada a nosso favor. E há uma fábula que esclarece bastante essa questão da distração. Uma fábula que todo mundo conhece. Eu já repeti ela há algum tempinho atrás, aí, numas reflexões que a gente fez na internet. É a fábula da cigarra e da formiga. Confesso que durante muito tempo eu fiquei sem saber qual era o final dessa história, da fábula da cigarra e da formiga. Até que um dia eu resolvi ler e ouvir essa história até o final. Eu vou contar aqui rapidamente para vocês, a maioria já conhece, mas é bastante interessante para a gente refletir nessa lição sobre a distração, sobre o automatismo, sobre a rotina do dia a dia. As formigas, né, estão lá durante todo o verão, carregando lá as suas folhinhas para dentro do formigueiro, preparando o formigueiro, cuidando da formiga rainha, colocando provisões no formigueiro para enfrentar o inverno, o outono e o inverno que viria na sequência. E assistindo tudo aquilo, uma cigarrinha em cima da árvore, lá tocando a violinha dela, cantando. Aliás, cantava muito bem. E assim foi, né? Durante toda a estação que antecedia o inverno, as formigas colocaram provisões lá na casinha dela, no formigueiro, cuidaram da formiga rainha, e veio o inverno. Chuva, frio, neve, medo. E a cigarra não tinha onde encostar a cabeça dela, nem para tocar a violinha dela. E ela não sabia mais o que fazer, ela ia morrer de frio. O que ela fez? Foi bater na porta do formigueiro. E pediu, as formigas abriram a porta, ela estava tremendo, toda molhada, ensopada, com a violinha do lado. E pediu então que as formigas permitissem que ela entrasse para ser cuidada, porque ela não tinha lugar para ficar. Aí as formigas se solidarizaram, né? E trouxeram ela para dentro, fecharam a porta, colocaram a cigarrinha sentada numa cadeira com um escaldapé nos pezinhos, né, de água quente, colocaram um cobertor nela e ela lá se esquentando e agradecendo muito, e as formigas ali olhando para ela, né, e preocupadas para que ela possa ser bem atendida ali dentro do formigueiro, quando de repente eles escutam uma voz. Que barulho é esse aí? Era a formiga rainha. Tinha saído lá do ambiente dela e entrou naquele salão lá do formigueiro e viu toda aquela cena, todas as formigas reunidas e a cigarra sentada ali na cadeirinha com os pezinhos dentro da água quente, toda encoberta com cobertor. Quem fez isso aqui? Quem deixou que ela entrasse? Aí as formigas, com muito medo, responderam, fomos nós, ela estava com muito frio, ela pediu para entrar e a gente deixou. Aí a rainha, com aquela cara de brava, né, olhou para o lado, tinha uma violinha no chão, que era a viola da cigarra, pegou a viola na mão. E de quem é esse instrumento aqui? Aí a cigarra, com medo, levantou o dedinho, é meu, eu toco violinha. Aí a formiga rainha foi lá e falou, então toca a sua viola para a gente cantar. É preciso se distrair um pouco. Tá certo que a gente não pode ser simplesmente formiga, tem que ter um pouco de cigarra dentro de nós também. A gente precisa se distrair. É claro que a cigarra distraiu-se demais durante todo o seu período que antecedia o inverno. Mas naquele momento o que valia a pena era aquela distração que fazia com que a sua vivência fosse um pouco melhor naquele momento. Moral da história, a rotina ela é estruturante, mas a distração também é importante, só que cada coisa em seu lugar, né? Rotina e distração, em seu devido tempo. Hoje em dia, a tecnologia ganhou muito espaço na sociedade, né? Inclusive para ajudar as nossas vidas. A gente ouve falar em inteligência artificial, em aprendizado de máquina, em robôs que fazem serviços humanos, desde limpeza até cirurgias, em automóveis sem motorista, em carro voador. Para que tudo isso? Para tirar das nossas mãos, das mãos do homem, as atividades rotineiras. Os robôs não vão substituir a nossa vida.
mas vão fazer no nosso lugar as atividades rotineiras, aquilo que é rotina, os robôs poderão realizar. Para quê? Para liberar a mão do homem, para que o homem seja mais humano, por incrível que pareça. Então o recado que eu queria dar para vocês sobre rotina, distração, é esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui no canal, compartilha aí com amigos, com parentes que gostam dessa temática, para que a gente possa continuar compartilhando esses conteúdos relevantes para a gente poder refletir, tá bom? Muita paz no seu coração, muito obrigado, até mais. Tchau.